Sabe aquela dor de cabeça chata logo de manhã cedo? Pois é, pode ser um sinal de bruxismo. Para Osvan, a pressão na cabeça era um tormento. Ele não conseguia nem falar por muito tempo. Começava a falar, começava a estralar, né? Assim, nessa região. Tanto que o estralo era tão forte, né, que atrapalhava eu ouvir a minha própria voz. Consultou vários médicos, chegou ao psiquiatra, mas ninguém achou a causa do problema. Como se estivesse o tempo todo, né, mordendo, né? Parecia que toda a tensão do corpo, né, vinha parar aqui. Osvan sofre de bruxismo, hábito involuntário de ranger os dentes. E o incômodo à noite pode ser grande mesmo. Estas imagens mostram um paciente durante o exame de polissonografia. Ele está dormindo e é monitorado com câmera, microfone e sensores. O problema pode ter relação com a tensão emocional. Em geral, há desgaste dos dentes. A pressão sobre os músculos pode causar até lesões na articulação da mandíbula. Cientistas estudam a relação do bruxismo com álcool e fumo. Um dos tratamentos indicados é o uso da placa rígida para manter a distância entre os dentes e relaxar os músculos. Pelo fato dela ser lisa, ela permite que o indivíduo faça movimentos com da sua mandíbula, né, sem qualquer tipo de travamento. Esse nome bruxismo foi dado na Idade Média e continua até hoje. É porque naquela época as pessoas achavam que a pessoa que ficava com os dentes, né, a ranger durante a noite eram vítimas de bruxaria. Aí o nome ficou. Estamos aqui no nosso doutor Luiz Antônio Silva, nosso comentarista de saúde pública. Bom, sabemos que não tem nada a ver com bruxa. E a característica desse problema é esse ranger de dentes. Exatamente, Fábio. Ocorre normalmente no período noturno. A pessoa dormindo começa a ranger os dentes, fazer esse movimento, nós vamos mostrar aqui para vocês, esse movimento de vai e vem ou de ida e vinda, desgastando o dente ou de cima ou de baixo. Agora, isso também, qual seria a causa disso? Está ligado principalmente à emoção, Fábio, mas tem que estudar cada paciente para saber determinar o tratamento de cada um. Nós temos perguntas sobre o assunto. Vamos à primeira pergunta. O estresse leva ao bruxismo? É a Nayara Medeiros do Gama. Você acabou de falar. Exatamente, Nayara. O que nós acabamos de falar, o estresse é uma causa muito forte do bruxismo. Outra pergunta. Criança de 1 ano pode sofrer de bruxismo? Como tratar? A pergunta foi feita pelo Eduardo Saito, da Cidade Ocidental. Então, Eduardo, 1 ano, se já tiver ali com os dentinhos bem formadinhos, ele pode fazer esse tipo de movimento. Agora, o tratamento desse tipo de criança, dessa idade, já é mais difícil, Fábio, mesmo porque o desgaste do dente tem que ser levado em consideração ao risco de se colocar alguma prótese nessa idade. Enfim, então, na maioria das vezes é só observação. E outra, 15% da população infantil tem problema de bruxismo. 15%, ou seja, nós mostramos, o Portanova mostrou ali, é o caso de um adulto, mas é mais comum em criança. Mais comum em criança. Adultos são 5% da população. Temos mais uma pergunta. Meus filhos rangem os dentes. O que fazer para melhorar? A dúvida é da Cláudia Lima. Cláudia, primeiro procurar um pediatra para ver exatamente a causa desse bruxismo. Pode estar relacionado a um problema familiar. E procurar também o odontopediatra para estudar direitinho o caso de cada um. Mais uma pergunta sobre o tema bruxismo. O tratamento para bruxismo de dia e de noite é o mesmo? E qual é o tratamento? Esta foi a dúvida que foi enviada pela Mariana Bastos, de 11 anos, de Planaltina. Perfeito. Mariana, normalmente o tratamento ocorre à noite, porque o bruxismo ele se caracteriza principalmente pelo momento que você está inconsciente, que você está dormindo. Porque de dia, na maioria das vezes, você consegue controlar, você está consciente. Mas os casos mais severos precisa usar, inclusive, a prótese durante o dia. Deixa eu dar tempo de mais alguma pergunta. Existe exame para detectar o bruxismo? A pergunta foi feita pela Neuza Brant, da Ceilândia. Neuza, existe, como foi colocado agora na matéria, chama-se polissonografia. É um exame realizado nos consultórios médicos, principalmente neurologista, clínica do sono, onde é feita a avaliação do bruxismo, inclusive da intensidade do bruxismo. Pode ser, Fábio, a força, inclusive, 10 vezes mais forte do que você morder um osso. Obrigado, doutor. A pergunta que não foi respondida, se você tiver dúvidas ainda, mande aí para o nosso e-mail, dftv@redeglobo.com.br. Obrigado, doutor. Obrigado.